Eu já passei por uma fase de depressão, enfrentei, e a conclusão que eu cheguei é o seguinte: eu acho que ninguém, né, Silvio, vai passar a vida sem em algum momento ter uma dificuldade, cedo ou tarde, né? Então por isso que você realmente não pode julgar as pessoas. Cedo ou tarde você vai acabar passando. Tem gente que passa às vezes na infância, na adolescência, né, na vida adulta ou até mesmo na velhice. Mas ela vai bater na tua porta, infelizmente, né? Então, se você estiver mentalmente preparado, e eu sinto também, Silvio, que a minha experiência me fortaleceu, sabe? Depois que eu entendi que eu superei aquela fase ruim, entendi que eu poderia seguir em frente, e uma coisa que ficou muito forte na minha cabeça, Silvio, foi também assim, a depressão como uma cultura. Como assim uma cultura? Uma depressão como uma cultura que você rega, como uma plantinha. Então, quando eu estava com depressão, eu só tinha interesse em ler coisas sobre depressão. Eu só tinha interesse em falar com as pessoas sobre depressão, em assistir programas de depressão. E chegou um momento que eu falei assim, cara, eu tô regando isso. E quanto mais eu vou regando, mais isso vai crescendo, né? Daí teve um momento que me deu um estalo, e claro, eu tinha ajuda psicológica naquele momento, me deu um estalo que eu também precisava me desconectar um pouco desse tema, né? E tentar abrir a minha cabeça para temas diversos, né? Para superar. Eu vou, inclusive, aqui pegar o teu gancho e falar sobre um mecanismo mental que interfere muito nesse tipo de situação e é muito importante. Eu sempre levo para os meus pacientes na clínica para você entender como que a tua mente está operando sobre isso. Nós temos um mecanismo mental chamado abstração seletiva. O que é abstração seletiva? Ela funciona como se fosse um Google, um mecanismo de busca. Então, conforme você gerou alguma demanda, alguma pergunta, ele vai te mostrar algo em torno disso. Então, por exemplo, se você jogar no Google, Vitor, fotos de bebês sorridentes, o que o Google te mostra? Fotos de bebê sorridente? Ele te pergunta o que você vai fazer com a foto ou ele só te mostra? Mostra. Né? Pode ser uma pessoa, uma mulher que acabou de perder o bebê e vai se acabar de chorar imaginando como poderia ter sido o filho dela. Pode ser uma mulher que acabou de descobrir que está grávida e vai se deliciar vendo as fotos, imaginando como será o filho dela. Pode ser um médico que está escolhendo uma foto para um cartão de visitas. Né? O Google não faz distinção. A nossa abstração seletiva é a mesma coisa. Ela não faz checagem se aquilo é verdade ou não. Ela não tem senso de humor. Ela só responde a tua questão. Um exemplo bem prático para as pessoas entenderem. Quando a gente troca de carro e nos primeiros dias você vê muito mais carros daquele do que você estava vendo até você ter trocado o seu. Ou quando a gente está de regime, não importa que canal que eu coloque, o que eu faço, parece que tudo fala de comida ao meu redor. Ou a moça que está com a menstruação atrasada, desconfiada que ela pode estar grávida, uma gravidez não planejada do namorado, e ela vai conversar com uma amiga que está grávida, ela coloca na TV propaganda de fralda, ela coloca no outro canal propaganda infantil, tem umas criancinhas lá, né? Parece uma tortura, tipo, nossa, mas tudo parecem sinais. Não, aquelas informações estavam lá. Mas até então o teu cérebro não estava sendo demandado a pesquisar coisas relativas a bebês e gravidez. Então vamos pegar lá um exemplo. Uma mulher com um ótimo emprego, com uma casa grande, bonita, com 2 filhos adolescentes que ela ama, com um marido trabalhador, honesto, tá tudo bem. Agora, digamos que aconteceu alguma coisa, ela pegou dengue, quase morreu de dengue, sofreu. Quem pegou dengue sabe o quanto é difícil, né? Então passou lá 2 semanas, 3 semanas terríveis. Quando ela estava ainda se recuperando da dengue, levou uma invertida lá numa situação judicial que ela estava esperando e acreditava que ia ter um bom resultado, levou uma invertida. E daí, ainda antes de se recuperar dessas 2 questões, acabou raspando o carro, estava lá nervosa um dia, raspou o carro no pilar do estacionamento do prédio. E daí a gente é invadido por aquela sensação, que droga, parece que para mim tudo dá errado, parece que para mim é uma coisa ruim atrás da outra. Então eu estou pegando baseado nesse recorte de 3 semanas. Mas como foi 3 semanas muito conturbadas, a gente generaliza, para mim tudo dá errado. E daí a minha abstração seletiva começa a pesquisar coisas que parecem ruins, coisas que dão errado. Então, a casa grande, né, que ela achava ótima, essa casa é muito grande, pois não para ninguém para trabalhar, pois não tem o que mantém organizada e limpa.
os filhos adolescentes que ela ama, porque filho adolescente é um bicho ingrato, porque a gente é mordomo deles, só serve para ficar arrastando eles para lugar nenhum e não tem valor nenhum para eles. O marido que ela respeita, que ela ama, né, que ela admira, porque ele não é mais igual quando a gente namorava, porque ele trabalha demais. O emprego dela, que é um emprego muito bom, porque essas metas e tal. Por quê? Porque o cérebro dela está caçando o problema. Ele foi demandado a procurar coisas que são ruins e dão errado. E daí inunda o cérebro dela de informação negativa, como você falou. Então ela começa a entrar numa espiral negativa. Quanto mais o cérebro dela se especializa em procurar coisas negativas, mais valida aquela ideia que a vida dela é péssima. E mais ele fica habilidoso em encontrar. Então, às vezes, o cenário geral é ótimo, mas o cérebro dela não está procurando coisas ótimas. Não foi para isso, não foi isso que perguntaram para ele. Não foi essa, né? Você não joga foto do bebê sorridente no Google e ele te mostra modelos de carros. Ele te mostra foto do bebê sorridente. Né? Então, é isso que está sendo perguntado, coisas ruins. Então a pessoa entra numa espiral negativa e ela se deprime. Né? E daí às vezes as pessoas olham, nossa, como que fulana pode ter se deprimido? Uma ótima casa, um ótimo marido, 2 filhos lindos, uma ótima condição financeira. O cérebro dela não está mostrando isso para ela. Está mostrando só o lado B da coisa, só o lado negativo. Então tem a ver com isso que você falou. Daí a gente fica alimentando esse processo, porque o nosso cérebro está inflamado para isso e ele só dá foco para isso. E Silvio, vou mais longe até. Eu tenho formação em filosofia e lá na filosofia me ensinaram a tal da teoria crítica, que é muito interessante, né? A teoria crítica é realmente você tentar enxergar aquilo que a gente estava falando, os bastidores, as entrelinhas dos discursos, né? As entrelinhas do poder, da política. E é legal essa ferramenta, eu me habilitei. Mas chegou um momento que essa ferramenta estava me transformando num cara muito negativo. Porque aonde você olha, tem problema. Aonde você olha, poderia ser melhorado, né? E de repente eu entrei num posicionamento que eu não podia ver nada, tudo eu criticava. Então eu não podia ver alguém assistindo novela que eu criticava. Eu não podia ver alguém escutando um estilo de música que eu julgo não ser tão bom, que eu criticava. E aquela crítica constante para tudo a toda hora, eu vi que também estava contribuindo para uma visão muito negativa da minha existência. E eu não estou dizendo que não é importante a ferramenta da crítica. Claro que ela é importante. Só que a gente não pode viver só ela, né? Porque a vida não é feita também só de dissabores, né? A vida é feita de coisas muito interessantes. Então a gente tem que entender como ser seletivo na leitura que a gente faz das coisas, do mundo, da nossa existência, né? Para poder viver um pouquinho melhor, né? Porque essa absorção contínua do negativo vai afetar a nossa saúde, né? Então, né? Duas coisas. Primeiro, por causa dessa autoalimentação do processo, reclamar vicia. Reclamar vicia, é reclamar verdade. vicia. Quanto mais você reclamar, mais treinado você vai ficar em enxergar as coisas negativas e mais reclamão você vai ficar. Né? Então você vai ser inflamado com a ideia de um mundo, né? E a gente tem essa nova geração, né? Adolescentes e tal. Você vê que eles têm uma perspectiva muito negativa às vezes do mundo. Né? Então você vê o nível de sofrimento deles com relação ao mundo. Historicamente, né, vocês da filosofia têm muito a ver com isso também, nós estamos vivendo o que é considerado a melhor época da humanidade. As pessoas iam no domingo ver pessoas serem degoladas, né, por guilhotina, levar o filho ver alguém ser degolado, levar o filho ver 2 caras lutar até a morte, né, ou lutar contra um leão até a morte. Então, né, a situação, a miséria era bizarramente maior do que a miséria que nós temos hoje. Sim. Então nós vemos a melhor época, mas as pessoas estão com a sensação, principalmente a mais nova geração, né, foi muito inflamada no sentido que tudo está ruim, que tudo é negativo. Então eles acabam desenvolvendo uma visão muito pessimista. Né? Então esses são pontos importantes aí. E na clínica eu costumo chamar de contextualizar. Então, por exemplo, fulano pensando na relação dele com o pai, ele chegou à conclusão que o pai não foi um bom pai. Então ele não foi um bom pai, ele não era amoroso, ele não conversava muito comigo, ele não me levou a pescar. Então parece bem ruim. Agora, se ele contextualiza, e esse pai não nasceu pai, ele tinha medo de bicho-papão quando ele era pequenininho, ele fez xixi na cama,
bastante tempo. Ele tinha medo das varas de marmelo e das palmadas. Um dia ele nasceu e ele teve todas as fases, ele não nasceu pronto. E daí você pegar como que foi a vida dele. Muitas vezes você vê que a vida dele foi muito mais difícil que a tua. Provavelmente ele se prometeu, talvez, nunca fazer tal e tal e tal coisa para você. Né? Eu tinha o pai de uma pessoa próxima a mim, assim, que era uma pessoa muito ruim, assim. Então, muito ruim e tal. E quantas vezes ele te bateu? Né? Não, sabe que nunca me bateu. Eu falei, como que foi a vida dele? Ele era espancado. Né? Então, provavelmente, um dia ele prometeu para ele, eu nunca vou fazer isso com um filho meu. Eu nunca quero levantar um dedo para um filho meu. Então, ele deu um salto de qualidade e ele, né, lá no fundo do poço, espancado, né, de um jeito humilhado, de um jeito terrível. E ele se comprometeu a fazer um salto de qualidade. E ele fez, às vezes, um salto de qualidade enorme. Mas como ele estava muito embaixo do poço, ele não chegou na borda. Mas ele melhorou muito do que foram para ele. Então, quando você observa isso, você contextualiza essa informação dentro de uma coisa mais ampla, te dá uma compreensão completamente diferente. Né? Tipo, o meu pai que parecia péssimo, levando em consideração como foram para ele, muitas vezes eu pergunto, você trocaria a tua infância pela infância do teu pai? Quase ninguém trocaria. Porque, a não ser em situações atípicas aí, assim, né? Um pai narcisista, uma coisa assim, você não trocaria, porque você vai olhando para trás e vai ver que geralmente a deles foi mais difícil do que a nossa. Às vezes bem mais difícil do que a nossa. Às vezes ele melhorou muito o que ele ofereceu perto do que ele recebeu. Se eu só olho de A para B só entre eu e ele, parece que ele falhou feio. Se eu olho entre A, B e C, entre ele e o pai dele, eu posso perceber que ele progrediu demais. Né? E mudar o jeito que eu enxergo essa história. Mas aí, de novo, entra aquele padrão, né? As pessoas estão buscando um padrão do pai perfeito, um padrão de um relacionamento perfeito. Muitas vezes esse padrão que a pessoa viu no cinema, viu na novela, viu na rede social. E daí eles perguntam, mas poxa, por que o meu pai não foi assim, né? E fica ressentido. E não consegue perceber que realmente o pai fez o melhor que poderia ter feito, né? Naquele contexto ali, o pai foi o melhor que ele poderia ter sido, né? Então, enfim, é tudo a maneira com que a gente interpreta, né? Tem um tema bem legal, Vitor. Eu conversando com diversos amigos homens aí num determinado evento, e eu falei sobre as linguagens do amor. E expliquei para eles as linguagens do amor. E depois diversos deles, alguns me procuraram na hora que isso deu um estalo para eles, um insight, e alguns me procuraram depois, dizendo, Silvio, eu nunca entendi porque eu nunca consegui ser próximo do meu filho, porque eu tentava fazer de tudo para me aproximar dele, para a gente ter uma parceria legal, e eu nunca entendi. Quando você explicou, eu entendi, a linguagem dele era uma e a minha era outra. Então não importa se eu aumentasse 10 vezes o quanto amor eu estava demonstrando para ele, ele não sabia fazer essa leitura, né? Porque eu não estava falando na linguagem certa. Quando você me falou, me caiu uma ficha, e eu comecei a me movimentar um pouco mais de um jeito que eu achava que ele entenderia. Falou, nós tivemos dias muito legais. Quer dizer, a linguagem do amor nem sempre é um abraço, né? Exatamente. Então, veja, às vezes parece que existe um abismo enorme e às vezes cada um está emitindo numa frequência que o outro não pega. Né? Então, o marido dizendo para a mulher em mandarim que ele ama ela, mas ela não fala chinês, ela não entende, né? Ela entende português e ela diz em português para ele, mas ele só fala mandarim. Né? Então, cada um está emitindo, mas cai num vazio da dificuldade da compreensão do outro. Né? Para você ter a linguagem se concretizar, precisa do, né, o emissor, o receptor, o que é dito e o significado do que é dito. Né? Então, só o que é dito sem que o outro tenha a decodificação, entenda o significado, não tem razão de ser. Né? Então, você perde. Então, veja, às vezes um toquezinho em alguma coisa muda um cenário completamente e aquela pessoa que parecia que não tinha afeto significativo por você, de repente você descobre que tinha muito afeto por você. Sim. Só não estava dando para perceber porque eram modos diferentes de expressão e alguns modos são meio atípicos. Obrigado por ter assistido esse corte do podcast Vitão e Companhia. O link para o episódio completo está aqui embaixo, na descrição. Se inscreva no canal e ative o sininho.